Paz de Deus, meus amados, em Cristo Jesus, shalom a todos. Espero que todos estejam bem, estejam em comunhão com Deus. Para você que é novo nesse canal, Deus abençoe. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Nossos vídeos, eles falam da volta de Cristo e nós procuramos, às vezes, estudar alguns acontecimentos que ocorrem na Terra para que nós tenhamos noção do que está acontecendo ao nosso redor. E não foi diferente. Hoje estávamos aqui observando, irmãos, algo que muitos talvez não saibam. E hoje eu quero compartilhar algo muito significativo com os irmãos. Eu tenho aqui um estudo pronto já sobre isso, já pesquisei sobre isso, busquei fontes dignas de serem aceitas, que é uma coisa responsável, nós vamos criar coisas nossas aqui, ok? Trata-se, irmãos, para nós que cremos em Jesus Cristo e na sua volta, um fenômeno que será visível no céu agora em agosto desse ano de 2025. Deixando claro, irmãos, que nós não estamos falando do fim do mundo, nós não estamos falando que Jesus Cristo vem nesse mês, não podemos falar isso. O dia e a hora ninguém sabe, mas aqui uma reflexão e para uma vigilância espiritual. Entre os dias 11 a 13 de agosto, até pode se prolongar um pouco, não sabemos, porque isso é um relatório da NASA, entende, irmãos? Teremos uma chuva de meteoros chamada Perseidas, ok? Essa chuva se chama Perseidas, eu até anotei o nome aqui para não errar, entende, irmãos? Cientistas confirmam que será um espetáculo mais intenso do que em anos anteriores, com possibilidade de até 100 meteoros por hora. Isso já acontece, mas não assim, com essa frequência e com essa quantidade de meteoros. Serão visíveis, especialmente em céus mais escuros, em lugares mais escuros, e longe das luzes da cidade. Vai ser uma coisa muito bonita. Porém, você pode dizer, mas se isso já acontece muitas vezes, e às vezes ninguém nem percebe, o que tem a ver isso agora com o que você vai falar? Eu vou explicar, irmãos. É verdade que as Perseidas acontecem todos os anos, irmãos, mas o que tem chamado a atenção, não só minha, mas da ciência também, é a conjunção da lua azul, sazonal, o nome, é uma conjunção da lua com Saturno e Netuno, os planetas Saturno e Netuno. E observamos, irmãos, isso vai criar uma experiência astronômica muito especial. E o que nos faz lembrar isso, irmão? É verdade que as Perseidas acontecem todos os anos, mas nós temos que prestar atenção. Desse jeito é muito difícil, é raríssimo acontecer. E por incrível que pareça, irmãos, se nós observarmos no dia que vai ocorrer esse evento, ele vai ser justamente em julho, em agosto. Para os judeus, no calendário hebraico tem outro nome, o mês, porém é significado para eles, é o mês do arrependimento, irmãos. Em agosto e setembro, a preparação para grandes festas sagradas, como Rosh Hashanah e Yom Kippur, momento de juízo e de reconciliação. Justamente nessa época, irmão, Sukkot também, a celebração da presença de Deus com seu povo. Para nós que cremos em Jesus Cristo, que cremos em Yeshua, essas festas reforçam o momento da preparação e vigilância espiritual. Porque nos toca isso de uma maneira assim espiritual, você pode me perguntar. Assim como o profeta Joel disse, haverá sinais no céu e na terra. Se você pegar o livro de Joel, no capítulo 2, versículo 30 e 31, você vai ver ali, irmãos, que haveria sinais. O Senhor Jesus Cristo também falou que antes da sua vinda haveria sinais que antecederiam a sua vinda. Fenômenos naturais podem ser entendidos como chamados divinos à vigilância, à oração e arrependimento. Jesus Cristo disse que haverá grandes sinais no céu. E isso que nós vamos presenciar, se você estiver num lugar que você consegue, que a noite está limpa e não tenha, você vai conseguir ver. Não se preocupe que, segundo a NASA, não vai cair nenhum fragmento na Terra, porque são partículas pequenas, meteoritos pequenos,
que ao entrarem na atmosfera, eles se desmancham e vêm como se fossem estrelas cadentes, mas serão muitas. Então, mas se eu não ver nada? Se você não ver nada, não tem problema, porque vai acontecer do mesmo jeito. Ou se você ver ou não, vai acontecer. É lógico, se tiver numa cidade toda poluída, com um lugar tudo escuro, com nuvens de chuva ou qualquer coisa parecida, pode você não ver, mas se o céu estiver limpo, você vai ver e não se assuste, vai ser muitos, ok? Conforme diz a NASA, conforme diz também a agência aqui de Portugal, certo, irmãos? Eu vou citar o nome delas também. Eu marquei aqui, para que vocês não pensem que é coisa que eu estou inventando. Não se assustem, mas se preparem, a vinda de Cristo está próxima. Eu não estou dizendo, presta bem atenção, que a volta de Cristo é agora, pois o Senhor mesmo afirmou que ninguém sabe o dia nem a hora. Mas eu estou dizendo que isso é um sinal, porque o próprio Senhor Jesus Cristo, em 24 de Mateus, versículo 36, ele advertiu sobre isso, irmãos. Ele advertiu, ele disse, mas vemos sinais nesses, mas vamos ver sinais, certo, irmãos? Vamos ver sinais. E ele advertiu sobre esses sinais. E eu vou ler aqui um versículo que fala sobre esses sinais. Em 24 de Mateus, como eu já tinha dito, versículo 36, estou repetindo, irmãos, que eu deixei um adendo aqui para falar o versículo, aonde diz, haverá grandes sinais nos céus, não é? E esse é o tempo de nós estarmos preparados, irmãos, porque haverá sinais nos céus. E se você for ler 24 de Mateus, você vai ver como também, acho que em Lucas também, salvo erro, fala alguma coisa. Irmãos, não é tempo de brincadeira, essa é a verdade. Agora, qual a fonte que o irmão diz para que eu possa também pesquisá-la? Bom, você pode pesquisar na El País, na Espanha, um jornal espanhol que chama El País. Ela confirma o pico entre 11 e 13 de agosto e a visibilidade de 100 meteoros por hora. Idealista News, aqui em Portugal, certo? Destaca que o pico será em meados de agosto, com boa condição de observação. Então, irmãos, quando nós vemos essas estrelas cadentes, que possamos nos lembrar da esperança da volta de Cristo, com sobriedade, fé e expectativa legítima. Que o Senhor nos fortaleça e nos mantenha vigilantes até o seu glorioso dia. Os sinais estão aí, irmãos. Já vi outros vídeos de pessoas que dizem que haveria alguma coisa em agosto. E eu pesquisando, eu realmente consegui, através de pesquisa, de orientação e de busca, e da guia de Deus primeiramente acima de tudo, descobrir que haverá esses fenômenos. E isso não é por acaso, isso é sinal. E esses sinais, porque eles estão se intensificando, irmãos. Os sinais estão se intensificando. Esses dias aqui em Portugal, uma baleia que costuma aparecer lá na Ilha da Madeira, veio aparecer aqui numa praia próxima, ela e o filhote. Isso é muito estranho, irmãos. As coisas estão acontecendo de uma forma que as pessoas não estão vendo. A palavra de Deus diz, haverá sinais no céu e na terra. Olhai e vede tudo isso, não vos assusteis. Vemos sinais em todos os lugares, dentro de instituições religiosas, subornos e tantas outras coisas. Mas levantamos a nossa cabeça ao céu e não temamos, porque Jesus Cristo está voltando. Deixe o seu like, inscreva-se no canal. Shalom e paz de Deus a todos. Amém e amém.